Bom dia, galera do nono ano. A gente vai dar início às nossas aulas de física por aqui e a gente vai dar início, vai continuar da onde a gente parou. Como a gente parou nas leis de Newton, eu vou fazer uma revisão das leis de Newton com vocês e a gente vai trabalhar aqui especificamente a segunda lei da termodinâmica, vetores, mas vou tentei colocar isso em slide de forma mais específica, mais abrangente possível para vocês. Então, a gente vai trabalhar por aqui alguns tópicos. No final da aula, eu vou explicar como que funcionarão as atividades, mas no mural também a gente vai ter o planejamento da aula. Vocês sigam aquele planejamento que são os passos, onde vocês podem iniciar. Vocês vão começar assistindo os vídeos, depois vão para as atividades, vai ter um momento para a gente tirar dúvida. Lembrando que dúvida eu vou estar disponível, mas vocês só vão poder tirar dúvida depois que assistirem e tentarem fazer os exercícios, né? Então, eu coloquei o período de dúvidas mais para o finalzinho da aula por conta disso. Mas está tudo explicadinho no mural, no planejamento de aula, logo assim que vocês abrem. Na pasta de atividades, vocês vão ter os vídeos, nossos vídeos de aula e os vídeos a mais, né? Os links a mais que eu coloquei para vocês poderem acompanhar como que a gente trabalha a física no dia a dia, com algumas questões interessantes para vocês. Então, vamos trabalhar aqui no tópico cinemática, a diferença de cinemática para dinâmica. A gente estudou nos capítulos anteriores a questão da cinemática, o cálculo de velocidade, a aceleração, referencial, que é o ponto que você vai escolher para estudar o movimento. E agora, a partir de Newton para frente, a gente está estudando dinâmica. Só para diferenciar e a gente relembrar, vai ser o primeiro tópico a ser trabalhado. Leis de Newton, a gente estudou no capítulo anterior, principalmente a primeira lei de Newton, que é da inércia, mas vamos rever agora. As operações com vetores, que é necessário para a gente estudar a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, é a única que tem fórmula, então ninguém precisa se desesperar, que eu sei que ninguém gosta de cálculo e conta, se desespera, ainda mais a distância, e os tipos de força que a gente vai trabalhar com a segunda lei. Então, cinemática versus dinâmica. A cinemática ela vai estudar o movimento dos corpos, mas eles em si, como eu falei, velocidade, aceleração, distância. Eu não quero saber por que aquilo está se movimentando, eu só vou estudar. E aí veio Newton com seus livros, seus princípios, e começou a estudar por que os corpos se movimentavam. A partir disso, a gente teve o que? A dinâmica, que estuda como os corpos se movimentam. E a gente vai ver as 3 leis dele em seguida, e a gente vai acompanhar o que faz um corpo se movimentar. As leis da física conseguem explicar isso. As leis de Newton vão conseguir explicar por que os corpos se movimentam, já que a cinemática não teve essa preocupação. Então, a lei de Newton fazendo uma breve recordação da aula anterior. A primeira lei é a lei da inércia, e aí todo livro vocês vão encontrar essa definição. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas. Ou seja, você só vai para a segunda lei se você aplicar uma força. Se você não tiver força, o corpo tende a ficar naquele movimento. Por isso que no ônibus, quando ele está em um movimento constante, quando ele freia, teu corpo vai para frente, porque o movimento dele era para frente, a tendência é do seu movimento permanecer, seu estado permanecer. Ao mesmo tempo, a bicicleta está andando, você teve um obstáculo, você é arremessado, porque a tendência é que você continue em movimento, a não ser que tenha uma força que pare essa bicicleta, por exemplo, ou alguém que te segura no ônibus, que é a força, que faz com que mude seu estado. Então, a gente tem, primeira lei, a inércia. A segunda lei, que a gente vai trabalhar no final da aula também, é o princípio fundamental da dinâmica. É a única que tem fórmula que fala que a soma das forças, né, ela tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então, você só vai mudar o corpo se tiver o quê? A aceleração. Se o corpo não tiver aceleração, ele continuar constante ou parado, eu não tenho força, eu tenho aceleração, eu tenho repouso. Aí eu trabalho com a lei da inércia.
Continuando, a gente vai ter, então, como anunciação da lei, que a mudança do movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é aplicada, que resumindo na fórmula, a força é igual à massa daquele corpo vezes a aceleração. Então, como eu falei, o corpo em inércia, a aceleração é igual a zero. Vem um carinha e empurrou, muda a aceleração, está aplicando força, a gente já entra na segunda lei da força de Newton, forças resultantes. E a terceira lei, ação e reação. A toda ação há sempre uma reação oposta, de igual intensidade, de igual número, só que agem em corpos diferentes, nunca no mesmo corpo. Eu tenho dois corpos, da menina de verde e a menina de amarelo, só que sentidos opostos. Então, eu tenho uma mesma direção horizontal, mesmo módulo, só que o sentido, uma está indo da esquerda para a direita, a outra está em sentido contrário, da direita para a esquerda. Corpos diferentes, mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Essa é a terceira lei de Newton. Tá, a gente falou da segunda lei, que a gente vai precisar estudar forças, né? Mas as forças, elas são representadas como? Um soco? Com uma mão? Não, por vetores. O que são vetores? São segmentos de reta, ou seja, pedaços de reta. Cada força tem um tamanho de reta diferente. Então, ela tem 3 partes que constituem o vetor. Não ia ser tão fácil assim. O número delas, supondo que essa seta fosse da força de alguém aplicando numa caixa, fosse 10 newton, então a intensidade dela é 10 newton. Ela tem uma direção, ela pode estar na horizontal ou... vai depender do eixo, horizontal ou vertical a direção, e o sentido é para onde está apontando aquela seta. Está apontando para a esquerda? Está apontando para a esquerda, está apontando para a direita, está apontando para cima, está apontando para baixo. Então, a orientação é o sentido. E a direção horizontal e vertical é a direção. E a gente tem que trabalhar com as operações com vetores. Vetores, na soma, eu tenho 3 vetores que se somam e formam uma resultante. Então, chamando essa seta A de 3 newton, que a nossa unidade de medida de força é newton, esse Nzinho aqui, porque foi ele que descobriu. E o B de 4 e o C de 5, eu botei números aleatórios. Para eu achar a força resultante desses 3 vetores, é só somar. Então, somando tudo dá 12 newtons. Então, A mais B mais C, a resultante disso tudo seria 12 newtons. Subtração. Então, quando eu tenho sentidos opostos, eu tenho uma seta para cá e uma em oposição. A que está em oposição é a que eu diminuo. Então, primeira, V1, 24 N, o valor da força dele. E V2, 13 N, 13 newtons. Então, vai ser V1 menos V2, porque quem está ao contrário é o V2. Então, 14 menos 13, 11 newtons. Existem exercícios na apostila que trabalho nessa parte de vetores. Então, tentem fazer e tirar dúvidas comigo no decorrer da aula. E os ortogonais, que aqui está faltando aquele quadradinho, que é aquele triângulo que forma 90 graus de Pitágoras. Vocês já devem ter visto isso. O que a gente vai fazer? Para achar a força resultante, a gente vai calcular, supondo que aqui fosse F1 e aqui F2. A gente vai elevar esse número ao quadrado e esse número ao quadrado, e a gente vai achar a resultante dele, que é o FR. Então, supondo que o F1 seja 4 e o F2 seja 3, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, 16 mais 9, dando 25. Como aqui está ao quadrado, para tirar essa ao quadrado eu boto a raiz, que ficou faltando aqui. Então, supondo que aqui tivesse raiz no 25, raiz de 25 dá 5. Força resultante vermelha, então aqui é 5. Então, agora falando da aula especificamente, princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei, eu vou ter variados tipos de força e cada força a gente tem como calcular de formas diferentes. Por quê?
a gente vai ter fórmulas distintas, que elas vão trabalhar com forças com características um pouquinho diferentes. Nessas fotos aqui, a gente tem dois tipos de força. Se a gente tiver mola ou aparelhos que deformem, elástico e chique, chique aumente o tamanho, a gente vai ter as molas, no exemplo, uma força elástica. Agora essa aqui, que a pessoa está pisando em direção ao centro da Terra, porque a Terra exerce uma ação com a gente, chamada gravidade, é a força peso, que é uma das mais comuns estudadas na física, nos exercícios. Então, se a gente pegar a fórmula anterior, força igual a massa vezes aceleração, e a gente trabalhar isso na questão 10, a gente consegue achar as informações dessa fórmula. Então, a questão 10 da apostila de vocês, atividades finais, calcule a aceleração de uma pessoa com 64 quilos. Então, 64 quilos é o quê? A massa. Quando a gente pesa, a gente não está pesando, a gente não está tendo informação do peso. Quando a gente sobe na balança, a gente tem informação da massa. Então, tem uma pessoa de 64 quilos que foi empurrada por uma força, quem é 32 newtons, força. Como eu falei, toda vez que aparecer esse N, essa unidade, vocês desconfiem se tratar da força que está sendo aplicada ali naquele local. Da esquerda para a direita, ou seja, da esquerda para a direita. Aí você pode desenhar o diagrama de forças, né? Eu não desenhei aqui, que eu não, vou deixar para vocês fazerem isso em casa. Ao invés de você desenhar uma pessoa, vocês desenham um quadrado, um bloco, para vocês poderem desenvolver as forças que estão sendo aplicadas. Então, eu tenho informação da força e da massa. Eu quero o quê? Eu quero a aceleração. Então, quem vai ficar incógnita nessa questão vai ser a A. Então, força 32 newton, a massa 64, a massa multiplica pela aceleração. Eu vou ter 32 igual a 64A. Para eu arrumar e ficar bonitinho, botar número para a esquerda e acompanhando a incógnita para a esquerda e a sozinha na direita, eu só arrumei. Daqui para baixo eu só arrumei para a gente visualizar. Então, 64A igual a 32, A fica aqui, 32 continua, 64 passa para lá o quê? Dividindo. Se está aqui multiplicando, ele passa para cá dividindo. Vai dar 0,5 metros por segundo ao quadrado. Tá, então a gente viu aqui, fazendo uma recapitulação, as unidades. Unidades de massa, quilograma, unidades de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Se a gente tirar o quadrado, não é aceleração, é o quê? Velocidade. Então, quando tem ao quadrado, é aceleração. E força, Newton. Por quê? Quem estudou foi o maluco do Newton. Tipos de força. Como eu falei, você tem a força de tração, que tem a ver com as cordas, cabos, correntes, tudo que pendura, vamos resumir, são chamadas de força de tensão ou tração. Então, cabo do elevador, tudo corrente corda que a gente vai pegar no poço, que ninguém sabe o que é poço, mas quem for pro interior sabe o que é. Então, a gente está envolvendo a força de tração. Peso, que é o que a Terra exerce sobre um corpo que está sobre ela. Então, a gente tem uma força-peso e ela faz uma ação contrária. A fórmula do peso é a massa vezes a gravidade. Ah, mas cadê a aceleração? Gravidade é a mesma coisa, é sinônimo de aceleração. Então, força igual a massa vezes a aceleração no peso, como a gente está falando de força-peso, a F vira P e o A vira G, porque a gravidade, a gente tem a gravidade na Terra. Normalmente é 9,8 ou a gente aproxima para 10. E aqui, ó, a força-peso da maçã quando caiu, dizem, na cabeça do Newton. Foi assim que ele descobriu a segunda lei. Força normal é qualquer força que uma superfície aplica sobre um objeto que está em cima dele. Normalmente é o contrário da força-peso. Então, eu tenho uma força-peso para baixo, sentido para baixo, e a força normal sentido para cima. Então, notem que todo momento a gente está trabalhando o quê? Com vetor, que são os segmentos de reta. Cada força vai ter um sentido diferente. Força-peso, que eu esqueci de falar, ela aponta para baixo, porque o centro da Terra está onde? Para baixo. E a normal, se eu tenho uma superfície
é a força que a superfície vai fazer contra aquele objeto. Então, aqui no menino, ele tá pisando. Se vocês estiverem andando aí na casa de vocês, eu tenho a força peso, que atrai ele para baixo, e a força normal. A gente tem a força de atrito também, só que a força de atrito a gente vai ver no final. Força elástica, que é quando a gente tem algum instrumento que dá para comprimir ou distender. Então, a mola sem mexer. Você tem um objeto agarrado numa mola sem mexer, que é onde a gente vai estudar. Se eu aperto ela, eu estou comprimindo, então eu tenho uma força de compressão. Se eu estico, eu tenho uma distensão. Note que eu estou mudando, estou variando esse X aqui. Então, a fórmula da força elástica ela é um pouquinho diferente. Ela conta com K, que é a constante daquele objeto. Cada objeto tem uma constante. O exercício ele vai te dar essa constante, vezes a variação do quanto eu variei ela do estado original. Aqui a variação foi daqui para esquerda. Aqui a variação foi para a direita. Esse ΔX é a variação do nível que está parado para o nível que eu causei o movimento. Forças de atrito, contrária à tendência do movimento. Então, se eu vou, a pessoa está indo, empurrando uma caixa para, no caso, esquerda, a força de atrito vai ser o contrário, vai em sentido direito. Então, se eu aplico uma força para a esquerda, a força de atrito contrária vai para a direita. Então, a força de atrito é a do contra dessas forças aí. Eu tenho, um objeto pode estar parado, estático, em repouso, e aí eu não vou aplicar a força de atrito, ou ele pode estar na iminência, que é o quê? Eu vou começar a me movimentar. E aí, nessa iminência, eu tenho a força de atrito, que é a força que você está aplicando, vezes o coeficiente de atrito estático, que varia de superfície ou de objeto. Quando eu estou na iminência, eu uso o estático. Quando o bloco, por exemplo, já se movimentou, eu já uso uma força, um coeficiente de atrito cinético. Por quê? Cinético tem a ver com movimento. Então, a partir do momento que o carinha empurrou e que vai iniciar, eu uso esse letrinha aqui, que é o Mi estático. A questão vai te dar durante a execução do exercício. Se ele entrou em movimento, eu já uso o cinético. Se eu não me engano, o Mi cinético. As últimas questões vão envolver essa aqui, em duas letras. Na primeira letra, vocês vão calcular usando o estático, e na segunda letra, vocês vão usar o cinético. Então, trabalhando um pouquinho os exercícios da apostila, a questão 4, ele quer saber o peso. Ele te dá a massa e a gravidade. Então, eu tenho aqui peso, massa vezes a gravidade, o peso 0,25 kg vezes 9,8, que vai dar, eu esqueci de botar o resultado, calculem para mim, era igual e o resultado eu pulei, desculpe. Então, 0,25 vezes 9,8 igual a X newton. Então, calculem isso para mim em casa, por favor. Desculpa, volta. E a força elástica, ele te dá que o bloco deslocou 0,1 metro e ele te dá a constante de 100 newtons por metro. E ele te dá a massa. Como a fórmula da força elétrica a gente tem K vezes ΔX, a gente não vai usar essa informação para calcular a força elástica. Ou seja, para a força elástica, a gente não precisa da massa. A gente precisa da distância que ele percorreu e mudou o estado